Olá, sexto ano, bom dia, boa tarde, espero encontrá-los bem. Sabemos que com toda essa pandemia, né, nós ainda não temos as nossas aulas presenciais, mas faremos de tudo para que as nossas aulas EADs sejam produtivas e divertidas. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre histórias em quadrinhos, ou HQ, que é um gênero textual muito importante e que circula em nossa sociedade desde quando aprendemos a ler. São essas historinhas aqui, ó. Se você tem uma historinha em quadrinho na sua casa, pega e vamos juntos ler as nossas historinhas em quadrinhos e navegar pelo mundo da leitura e da escrita. É muito legal que a história em quadrinho utiliza dois tipos de linguagem, que é a linguagem verbal e a não verbal. A linguagem verbal é a linguagem escrita, são as palavras. E a linguagem não verbal são as imagens, gestos e sons. Olha que interessante, sexto ano. As histórias em quadrinhos, elas são marcadas basicamente pelos textos, imagens e os desenhos, né? Olha como que nós aprendemos. Muitas vezes tem criança, né, que ainda não aprendeu a ler, ela consegue ler pelas imagens. Ela cria, né, a sua historinha só vendo algumas imagens. Então isso é a linguagem não verbal. A história em quadrinho, ela faz parte, na maioria das vezes, de um gênero textual narrativo. Por quê? Porque ela conta acontecimento, ações dentro de um tempo e de um espaço. E como toda história, a história em quadrinho, ela precisa ter começo, meio e fim. E nesse processo narrativo, a história, elas também precisam de personagens, né? Que estão interligados, né, a toda essa narrativa. Então, por isso, hoje nós vamos aprender, depois de ler a nossa história, né, de manusear toda a nossa revistinha, folhear, ler, ver diferentes balões, entender que cada balãozinho ele tem também o seu significado. Você sabia, sexto ano? Você sabia que esses barulhinhos que são feitos, esses efeitos que tem nas nossas histórias em quadrinhos, eles também têm nomes. Então isso é muito interessante. E nós vamos aprender algumas coisas hoje. Hoje eu trouxe aqui para vocês um modelo. Tudo bem que a professora não é boa de desenho, mas eu trouxe um modelo para que nós mesmos façamos as nossas histórias em quadrinhos. Você tá junto comigo? Então vamos criar a nossa história em quadrinho. E do que eu vou precisar, né? Eu preciso de uma ideia para criar a nossa história em quadrinho. A minha história em quadrinho. Então você aí na sua casa, pega o seu lápis, o seu papel, a sua canetinha, o seu lápis de cor, que também vamos utilizar, e crie uma ideia. Bom, irei falar sobre o quê? Irei criar qual história em quadrinho? Dentro dessa ideia, nós precisamos de um roteiro, que é planejar a narrativa, né? Quadro por quadro. Como será contada essa história e aonde será contada essa história? Olha que interessante. Vamos criar nossa história em quadrinho, muito bacana. Para isso também, sexto ano, nós precisamos dos personagens. Só que os nossos personagens precisam ter aspectos, tanto físicos como psicológicos. Nós precisamos saber se os nossos personagens têm o aspecto magrinho, gordinho, né? Se o nosso personagem é redondinho, é quadradinho. Se for de bichinho, qual é o tipo de bichinho?
né? Se é um ursinho, se é um cachorrinho. Então, olha que legal, nós podemos criar várias histórias em quadrinhos. Saber também o aspecto psicológico do nosso personagem. Se ele é alegre, se ele é triste, se ele é medroso, se ele é zangado. Olha que bacana. Nós também vamos precisar das escritas dos balões. Olha que eu falei agora há pouco, cada balão tem o seu significado, tem o seu sentido, né? Esse balãozinho aqui, por exemplo, é um balãozinho que indica a fala. Esse daqui, que é o pontilhadinho, ele significa um pensamento. E esse daqui, pontudinho, ele expressa o grito. Olha que bacana. Nessa tirinha aqui embaixo é a explicação. Toda vez que você vê aqui embaixo, ou em cima, ou embaixo, ou no meio de uma revistinha em quadrinho, esse quadradinho aqui, você vai entender que é uma explicação do narrador. Também temos aqui as onomatopeias, que é o nome dado a esses barulhinhos aqui, olha. Eles têm nome, Sextuano, vocês sabiam? O Z do sono, olha aqui que interessante. O toque-toque batendo na porta. O brum do trovão, né? O bum da bomba. Tudo isso é utilizado na nossa história em quadrinho. Sem contar, Sextuano, que nós precisamos de um plano de fundo. Onde acontece, se é numa floresta, se é no mar, se é ao sol, se é numa terra, onde acontece a tua história. Isso tudo é um plano. E para isso, Sextuano, eu trouxe a minha própria história em quadrinho. Olha que legal! Olha que legal! Eu criei uma historinha em quadrinho, né? Onde a minha bonequinha aqui, ó, a Mili, ela encontrou uma minhoca, olha, e ela foi ter um diálogo com a minhoca e perguntou para a minhoca: você vive debaixo da terra? Como você faz para comer? A minhoca diz: é isso aí. E ela pergunta: o que você faz? Como você consegue se alimentar? E a minhoca disse: eu cavo. Olha que interessante. O começo, o desenvolvimento. E aqui embaixo ela pergunta, ela diz, né? Isso não me parece muito limpinho. E a minhoca diz: é assim que eu consigo a sujeira de cada dia. E fim. Viu, Sextuano? Mesmo que a minha história ela é pequenininha, ela tem começo, meio e fim. Assim foi produzida a minha história em quadrinho. Então, Sextuano, para que nós tivemos essa aula? Para que nós possamos ter aptidão pela leitura e pela escrita. É muito interessante. Eu gostaria que você que ainda não teve a oportunidade, nós sabemos aí que na era da tecnologia, passamos muito tempo na frente do computador, do celular, do tablet, mas você pode tirar um tempinho do seu dia para poder manusear um pouquinho as revistinhas em quadrinhos, entender os gêneros narrativos, ler, procurar saber, pode ser um gibizinho da sua escolha, da Turma da Mônica, do Chaves, do Garfield, o que você achar melhor. Procure ler, procure entender, procure produzir a sua própria história em quadrinho. Essa aula é para que possamos tirar todas as nossas dúvidas, para que possamos entender como produzir, como desenvolver, como finalizar a história, tá? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Boa tarde!